156 anos dessa cidade que eu aprendi a amar, a admirar e a respeitar, né? A minha amada Brusque. No dia 11 agora de agosto, estarei recebendo com muito prazer o título de cidadão honorário da cidade, o qual me envaidece muito, mas me traz muita responsabilidade a gente continuar esse trabalho de registrar a história de Brusque. E falar dessa história, falar das pessoas, né? Não só fazer propaganda. Propaganda faz parte para a gente sobreviver, né? Mas a essência do nosso trabalho é contar. Nós somos contadores de uma história belíssima chamada 150 anos, dessa história que acontece e vai acontecer sempre porque é uma cidade progressista. Agora, quem registra a história e tem muito conhecimento, e eu fico muito feliz de ser amigo dele já há muito tempo. Tive o privilégio de abrir o microfone, o primeiro em uma rádio a abrir o microfone para esse moço falar, né? E ele tem muita história para contar. Aires Gevaert, com certeza, deixou esse legado para ele, e fica aqui uma saudação especial, a lembrança desse grande brusquense, né? Eterno brusquense, Aires Gevaert. Paulo Con, seja bem-vindo ao Canal X Brusque, ao tvcanalx.com. Eu retrato por imagens, pela voz, pelas imagens, a história de Brusque. E retratar essa história um pouco antes da minha vinda aqui, nesses 29 anos que eu estou aqui a ser completados nesse 16 de agosto, é um motivo de alegria para nós falar do porquê estamos aqui hoje, né? Se não tivesse aquela história lá, a gente não estaria aqui, né, Paulo? Seja bem-vindo. Um privilégio, Hernani de Godoy, nosso banana, nosso técnico Dixon Krieger. Se não fosse ele, não chegaria a nossa voz, a nossa imagem a você, telespectador privilegiado de poder acompanhar o Canal X, que é um canal que retrata a história contemporânea de Brusque e, claro, dos brusquenses. E neste momento, nesse limiar do 156º aniversário de instalação do núcleo colonial, hoje transmudado na Brusque de cada um de nós, nossos sentimentos, nossas expressões de reconhecimento, de estima, seriam e são inerentes a qualquer um que reconhece o legado dos que construíram, dos que desenvolveram e nos legaram a Brusque, de cada um de nós hoje, lá, o 4 de agosto, do ano da graça do Senhor de 1860, após 5 dias subindo o rio Itajaí-Mirim, caudaloso então, ali, acolhidos no engenho do Pedro José Werner, o Pedro Miúdo, o contraente, aquele que auxiliou o oficial da cavalaria austríaco, o barão Maximilian von Schneeburg, a serviço da Casa Imperial Brasileira, e que aí nas proximidades da hoje Praça Vicente Só, deu início, então, ao núcleo colonial Itajaí, cuja sede foi edificada onde temos hoje o centro histórico de Brusque. A colina católica, a colina evangélica, tínhamos a casa da diretoria, depois transformada em superintendência municipal e prefeitura municipal por muitos anos, marcadamente no entorno da hoje Praça Barão de Schneeburg, que com muita reverência e justiça homenageia esse fundador, esse instalador, esta pessoa que esteve à frente dos destinos da então Brusque por 7 anos. É claro que esse legado desses precursores alemães, e que se somaram muitas outras levas, marcadamente compromissadas com o bem comum, com o trabalho voluntário a partir da solidariedade manifesta como princípio e valor maior do cristianismo. Nós temos também esse sentido da festa, o sentido da comunidade forjada na fundação do Schützenverein Brusque, a 14 de julho do ano da graça do Senhor de 1866. Mas, no mesmo ano, o Império Brasileiro cria uma segunda colônia no médio e alto vale do rio Itajaí. Na confluência do Ribeirão Águas Claras com o rio Itajaí-Mirim, em 10 de março de 1867, o bacharel inglês Barzillai Cottle instala a colônia imperial Príncipe Dom Pedro. Com ele, inicialmente, 98 imigrantes vindos do porto dos Estados Unidos, especialmente de Nova York, o navio que trouxe esses imigrantes precursores da colônia Príncipe Dom Pedro. No total, esta colônia recebeu 1.141 imigrantes, na sua maioria estadunidenses, ingleses e irlandeses. Inclusive, sobre eles tem um fato histórico marcante, banana, que foi o motim dos Yankees. Dia 17 de setembro de 1868, por volta das 11 horas da manhã,
A sede da colônia é tomada, é sitiada por colonos, que eram, na sua maioria, ex-soldados confederados, que participaram e foram derrotados na Guerra de Secessão estadunidense, construtores daquelas ferrovias transcontinentais nos Estados Unidos, mineradores e outros, empunhando bandeiras confederadas ao som de um pífano e com faixas, exigiam o cumprimento das promessas governamentais que lhes foram feitas e que lhes atraíram para essa região, que marcadamente não era muito própria para o cultivo agrícola. Após isso, aos poucos abandonaram a região e, graças a Deus, com a ajuda do padre José Lazembe, o padre irlandês, o então já diretor, não mais Barzilai Kotel, mas Eupídio de Melo, conseguiu evitar o derramamento de sangue. E, como a marca da nossa gente, conseguiu diplomática e pacificamente encerrar este motim. E após estes Yankees abandonarem a região, isso está registrado no jornal Kolonie Zeitung, publicado na colônia de Dona Francisca, hoje Próspero e a Manchester catarinense, a nossa Joinville, na Schützenfest, a festa das sociedades atiradores, hoje, Clube de Caça e Tiro Araújo, em 68, o correspondente do Kolonie Zeitung escreveu que os alemães davam vivas e que aguardavam ansiosos para que a última canoa conduzisse o último Yankee para fora da região. Alguns retornaram às suas pátrias de origens e outros foram para a sede da Foz do Prata, foram tentar a vida em outros lugares. Quando o município foi criado, 8 famílias de língua inglesa ainda residiam em nossa região. Essa região, mesmo recebendo os pioneiros poloneses, as 16 famílias da Alta Silésia, que aqui chegaram em agosto de 1869, mesmo recebendo esses poloneses, o governo imperial decidiu unificar a administração. Então, passamos a ter as colônias Itajaí e Príncipe Dom Pedro. O território originário da colônia Itajaí era a margem esquerda de Brusque, com sede no centro histórico de Brusque, também abrangindo o município de Guabiruba. Já a colônia imperial Príncipe Dom Pedro, além da margem direita de Brusque, Porto Franco, município de Botuverá, todo o município de Nova Trento e uma porção de São João Batista. A localidade do Creeker, inclusive esse nome é próprio dos mapas da colônia inglesa, como também o meu bairro de Águas Claras. Esses nomes todos já estavam constando nesses mapas no tempo da colonização inglesa, que para muitos esse episódio histórico, esse fato relevante foi esquecido. Mas graças a Deus, aos cuidados de pessoas como Aires Gevaert, nós temos os originais, inclusive escritos tanto em inglês quanto em língua vernácula, desses diretores, não só dos relatórios anuais, das epístolas, das cartas, dos pedidos, dos requerimentos e ofícios encaminhados da diretoria desta colônia imperial para o presidente da província de Santa Catarina e para o Ministério da Agricultura do governo imperial brasileiro. Inclusive, muitos nomes hoje famosos, Fleming, Kennedy, Clinton, nos Estados Unidos e fora, na Irlanda, na Inglaterra, estavam aí, né? Inclusive, o José Lazembe não era católico, a conversão dele é narrada muito bonita, enfeitaram com palmeiras a igreja, o padre irlandês o batizou, foi um momento assim muito significativo. Teve muita vida, muita história e que merece, eu penso, um dia ainda, com a graça de Deus, conseguirmos fazer um curta-metragem sobre esse período histórico. Bem, unificadas essas duas colônias, com o território destas, foi formada a freguesia de São Luís Gonzaga. Alguns perguntam, mas historiador Paulo Vendelino Condes, por que você veio falar de freguesia, que é paróquia da Igreja Católica, quando você está relatando a evolução política e administrativa de Brusque? Ora, todos sabemos, nós tínhamos o padroado, a Igreja Católica era a igreja oficial do Império. E, claro, para ser criada a paróquia, a freguesia, era uma lei do Império que a criava, no caso, de uma porção do Império que era chamada província, né? Uma porção administrativa. E foi a Lei 693, em 31 de julho do ano da graça do Senhor, de 1873, que criou a freguesia de São Luís Gonzaga, no dia dedicado, sabe a quem? Ao fundador dos jesuítas. E São Luís é um santo jesuíta, dia de Santo Inácio de Loyola, que inclusive é a congregação que integra o Papa Francisco, o atual Papa, o primeiro Papa jesuíta, da Companhia de Jesus, de São José de Anchieta, de Manuel da Nóbrega, dos fundadores de São Paulo, que tanto bem fizeram ao Brasil. Então, criada a freguesia, que hoje chamamos mais assim, de forma comumente de paróquia, nós tivemos a chegada de 10 mil italianos. Estes italianos emigraram, isso é, saíram da Itália para não morrer de fome. Até João Batista Sclavi falou, emigrar ou morrer era o desafio de muitos. E aqui chegando também passaram por muitas dificuldades. Eles foram amontoados
em média, por 3 meses, nesses barracões de imigrantes que eram localizados aqui na rua Hercílio Luz, na Rua das Carreiras. Inclusive, um desses barracões foi conservado e depois virou cadeia pública, né? A delegacia de polícia de então, instalada nesse barracão de imigrante, que foi até usado por muito tempo. E dentre esses imigrantes, uma se destacou, de 9 anos para 10, Amable Lúcia Wiesenthiner, hoje Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a Santa Paulina, conhecida por todos nós, que foi caminhando até a linha colonial do Vigo. E esses italianos se instalaram aqui na linha da Limeira, da Ponta Russa, do Poço Fundo, lá de Porto Franco, todas as linhas de Nova Trento. E, claro, eles tiveram a sua contribuição com a sua cultura, com o seu canto, com sua alegria, com sua culinária e com a sua fé. Inclusive, a Zambuja, o Vale dos Milagres, é fruto de um voto que as famílias fizeram na viagem, vindo um pequeno grupo de famílias fez de permanecerem unidos na nova terra em torno de uma igrejinha dedicada a Madonna di Caravaggio, a Nossa Senhora de Caravaggio, hoje de Azambuja. E esses imigrantes passaram muitas dificuldades, como eu relatei. Em janeiro de 1879, Banana, mais de 100 crianças, mulheres e outras pessoas foram caminhando até Nossa Senhora do Desterro, a capital da província catarinense, pedindo pela vida, pedindo socorro, pedindo auxílio. Cerca de 60, que tinham uma condição um pouco melhor, voltaram para a Itália. Mas esses outros não tinham e continuaram aqui. Então hoje, Banana, você faz cobertura, tem a culinária italiana, o folclore, a música, o canto, os corais belíssimos. A gente, pô, que bonito. Sim, mas foi com sangue, com suor e lágrimas. E certamente, somente a divina misericórdia, a divina providência, a graça de Deus, a confiança na Santíssima Virgem Maria, como intercessora junto ao seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu força, grande vontade e garra de sobreviverem, inclusive de suplantarem os alemães. O final do século XIX, início do século XX, todas as lideranças, todo o poder político, econômico, prestígio social, estava tudo alicerçado dos alemães e um outro polonês meio perdido no meio, né? Mas os italianos praticamente ninguém. Agora, nessa virada para o século XXI, praticamente os italianos, aquele povo que veio daquela bota, né? Da bela Itália, da gloriosa Península Itálica, estes hoje, de um certo modo, tomaram conta, né? Fizeram um revide, porque eles, os italianos, foram jogados para os morros, para as serras, né? Sabe, Banana, eu vou usar uma expressão que o povo do Rio Grande entende melhor do que o brusquense. As terras de muitos destes imigrantes, onde foram os ingleses e depois estes italianos, tinha que se plantar com a espingarda, o milho, sabe? Milho, e se colhia com laço. Para você ter uma ideia da condição, claro, extraiu madeira, etc. E tal. Bem, isso posto, 10 mil italianos na região, nós tivemos a partir de 1881 uma nova realidade. A lei 920, a lei provincial, foi sancionada pelo juiz João Rodrigues Chaves, ele, então, presidente da província de Santa Catarina, criou o município de São Luís Gonzaga com o território dessas ex-colônias imperiais Itajaí, Príncipe Dom Pedro, que haviam formado a freguesia de São Luís Gonzaga. Então, esse mesmo território que eu mencionei anteriormente foi o primeiro território do município de São Luís Gonzaga. A instalação oficial do município deu-se somente em 8 de julho de 1883, com a instalação da Câmara Municipal e a eleição de Hermann Willerding, Germano Willerding, que alguns dizem que foi um ladrão de terra, não sei falar bem baixinho para eles não escutarem, que ele era agrimensor. Sim, e aí a Câmara Municipal. E aí começamos a ter aquela vida política própria, logo o grupo político do coronel, depois coronel comandante da Guarda Nacional Guilherme Krieger Júnior, se rivalizando com o grupo político inicialmente liderado e formado a partir do assistente do subdelegado de polícia, o Carl Christian Renault, que veio para Brusque para gerenciar uma casa, uma filial da Casa Comercial de Willerding e Asseburg. Inclusive, o Renault começou, lutou e se postou junto a Floriano Peixoto. Inclusive, foi condenado à morte por fuzilamento em Blumenau. Você sabe que o general Gumercindo do Saraiva mandou passar fogo no Carlos Renault, né? E aí, veja só a ironia do destino, Elesbão Pinto da Luz, que tinha trabalhado aqui em Brusque como guarda-livros, isso era o chefe da burocracia, vamos dizer, da colônia, do início do município. Ele se deitou no chão e pediu pela vida. Ele era presidente do Partido Federalista de Blumenau. Federalista era o grupo político cujo chefe político, o militar, era Gumercindo Saraiva. E pediu pela vida. E aí conseguiu demover o Gumercindo de fuzilar Carlos Renault. Depois, Carlos Renault teve no outro entrever. Ele fugiu de Nossa Senhora do Desterro, lá da ilha, né, da ilha de Santa Catarina, fugiu de canoa, com armas em punho, para se defender. E o que aconteceu com Elesbão Pinta Luz? Claro,
Aí não tem nenhuma participação ou culpa o Carlos Renault. Mas o que aconteceu? O florianista Moreira César escreveu o seguinte bilhete: colocar em lugar seguro. Quem? Elesbão Pinto da Luz. E o que aconteceu? Ele foi mandado para Nhatumirim, a ilha, na fortaleza de Santa Cruz, e foi fuzilado, né? E por isso que sempre que você, Banana, for de Gaspar a Blumenau, o ribeirão que divide os municípios é o quê? Elesbão Pinto da Luz. É o ribeirão Elesbão. Tem uma placa lá, então sempre que passo lá, faço uma reverência em memória dele. Porque se ele não tivesse salvo o Consul, imagina a guinada que teria a história de Brusque. Mas o Carlos Renault era um empreendedor, era um homem de muitos predicados, tanto que em 92 foi eleito para a primeira Assembleia Constituinte, já então do Estado de Santa Catarina. Um pouquinho antes, em 17 de janeiro de 1890, Lauro Severiano Miller alterou a denominação de São Luís Gonzaga para Brusque, em reconhecimento ao desprendimento, honradez pessoal, ao trabalho, que era das palavras para ação. O lema do grupo vem lá do Araújo Brusque, né? Aqui na província de Santa Catarina, depois em 61 na província do Grã-Pará, enfrentou a Bolívia com palavras e com canhões também, foi ministro interino da guerra, da marinha, do governo imperial, foi conselheiro do imperador Dom Pedro II, da sua filha, a princesa Isabela, bisavó do príncipe Bertrand de Orleans e Bragança, que estará conosco de 14 a 16 de novembro, com cobertura total do Canal X. E ele se refugiou em 1880, quando ele percebeu que as coisas não iam bem, reuniu a família, deixou de lado os títulos da nobreza e foi se radicar lá em Pelotas. É reconhecido como o melhor jurista que até hoje aquela comarca tinha. E Pelotas, de então, era a grande cidade do Rio Grande do Sul, né? Pelotas, hoje, tem 10 mil edificações tombadas pelo patrimônio histórico, mais que Ouro Preto, né? Pelotas, ainda hoje, é uma importante cidade, mas na época tem um significado muito especial. E ele faleceu em 23 de setembro de 1886 e disse para a filha, para ficar ela atenta ao legado que fica junto ao sepulcro, a sepultura, né? Ele era muito católico, pediu que a filha se consagrasse a Nossa Senhora do Carmo, do qual ele era muito devoto. Inclusive, eu vi todas essas anotações dele, de próprio punho, porque você sabe, durante 10 anos, há 18 anos, completando agora dia 4 de agosto, nós trouxemos há 18 anos para Brusque, após 10 anos, os despojos do conselheiro imperial, Dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque, e o príncipe imperial irá repor uma coroa de flores, em memória, em homenagem, em reconhecimento a esse trabalho. Inclusive, nós queremos, Banana, quem sabe com o apoio do Canal X, instituir em Brusque uma tradição. Todos os festejos da Semana de Brusque haverão de começar com a deposição de uma coroa de flores lá, junto a esse mausoléu. Inclusive, a lápide é de mármore de Carrara, é original, aquela que foi posta lá em 1886. E marcando essa data, 30 anos após, o que fez o governador Filipe Schmidt? Ele, Filipe Schmidt, sancionou a lei que elevou a Vila Brusque à categoria de cidade. Então, veja, reconhecendo, 30 anos após a morte, a Vila de Brusque passou a ser a cidade de Brusque. Antes disso, em 1912, tivemos nosso primeiro jornal, o Prusker Zeitung, e a influência alemã era tamanha que o único jornal da cidade era em língua alemã. A pujança do poderio social, econômico, cultural, religioso, os cultos, as missas, enfim, era muito forte essa presença. Claro, a Igreja Católica seguia a liturgia da missa de São Pio V em latim, mas todos os outros atos eram em alemão, sobretudo e principalmente. E os outros imigrantes meio que se adaptaram a isso, né? Depois tivemos, no ano seguinte, a energia elétrica, João Bauer. Sabias que João Bauer garantiu para a Carlos Renault, ele foi o fiador do Carlos Renault em 1900, a comprar os equipamentos para a primeira fiação de Santa Catarina? Brusque é berço da fiação catarinense, porque o Carlos Renault teve essa iniciativa, trouxe o Pickman do Deutschland, mas porque o vendeiro João Bauer bancou. Inclusive, aquela casa, o palácio, a casa residencial de Carlos Renault, o Palacete, na hoje Praça Barão de Schneeberg, foi também usado como instrumento, como garantia desse empréstimo, que foi grande, né? E esse João Bauer também foi responsável, em 1913, pela energia elétrica. Ele construiu ali, hoje, o município da Guabiruba, né? Então, município de Brusque, essa primeira usina hidrelétrica, depois incorporada pela Força e Luz. E é interessante se notar também que nesse ano nós temos o Sport Clube Brusquense, depois, nos tempos áureos da Segunda Guerra Mundial, transformado em Clube Atlético Carlos Renault. Chegamos já, 16 a 30 cidade tomada, invadida. Por onde é que foram os valentes guerreiros brusquenses? Ali por Morro da Bateia, sabe? E a mulher de um deles, que eu não vou dizer o nome, só da mulher, a dona Gertrudes Regers Krieger, o que é que fez? Ali na rua Pais Leme, hoje, onde
onde é a sede do Instituto Aldo Krieger, a casa de Aldo Krieger. Ela, em vez de fugir, como os valentes guerreiros brusquenses, ela com balde e com uma concha ficou servindo. E os revoltosos, né, o exército da Revolução, com água. E ela serviu a todos, tranquilo. Iam em passagem, né, era a passagem ali, a Paz Leme, e enquanto que os nossos homens, então, extinguiam. E agora foi a própria passagem do governo, a queda do genro do cônsul Renault, do Augusto Bauer, o Pedro Cus, ali, o comandante militar da Revolução, eles meio que tudo foi feito de comum acordo. Eu penso que teve menos, assim, em Brusque, em 1930, a tomada da cidade pelas forças da Revolução de Getúlio Vargas, teve menos tensão que o levante Yankee lá na sede da colônia imperial Príncipe Dom Pedro. Bem, era um novo tempo. Houve a ruptura do poder político que se concentrava no grupo do coronel comandante da Guarda Nacional e do Guilherme Krieger Júnior, do tenente-coronel Carlos Renault, e algumas ironias do destino. A casa comercial do grande vendeiro Guilherme Krieger foi comprado pelo Renault. Depois virou as lojas Renault, que todos nós conhecemos, né? E também o capitão de indústria, Otto Renault, Otto Reginaldo Renault, se casou com a filha de quem? Do coronel comandante Guilherme Krieger Júnior. Inclusive, em frente à loja Renault, no outro lado, hoje tem uma espécie de boutique lá, aquela era a casa residencial também de Guilherme Krieger. Veja como as coisas andam e fluem na nossa cidade. Tivemos a Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, Banana, foi muito séria a destruição dos marcos culturais, a destruição, as bíblias em alemão, os livros litúrgicos, a perseguição. E há que se ter uma ideia, como foi forte e intensa, praticamente todos os capitães de indústria, inclusive de Blumenau, Joinville, de origem alemã, alemães ou descendentes, foram afastados. Mas o Nereu de Oliveira Ramos, o interventor federal de Santa Catarina, não mexeu no cônsul Carlos Renault, que ele beijava a mão. Para ele pedia bênção. Então, cônsul Carlos Renault, impoluto e egrégio cônsul Carlos Renault, como era saudado então pelos jornais O Estado e também pela Gazeta em Florianópolis, né? Era em páginas de a capa inteira, né? O impoluto e egrégio e benemérito cônsul Carlos Renault, assim que ele era saudado. Para você ter uma ideia, Erich Arnold von Bugenhagen, na década de 30, fez um levantamento econômico, socioeconômico da região de Brusque e comparou com o Brasil. Para você ter uma ideia do poderio econômico do cônsul Renault, do seu grupo, o maior grupo de então, no Brasil, o que seria a Vale, do Rio Doce, a Petrobras hoje, era quem? Eram as Indústrias Reunidas do Conde Francisco Matarazzo. Quem não ouviu falar? Matarazzo fazia tudo. O que Matarazzo não fabricou, né? Sabe qual era o capital social da Matarazzo, Banana? 40 mil contos de réis. O segundo maior grupo de Santa Catarina eram dois. Era a Forciluz, hoje Celesc, e a Gebrida Hering. Hoje, a malharia, Irmão Sering, em Blumenau. 9.200 contos de réis. E o grupo Renault era 22 mil contos de réis. Então, a empresa fundada, que genuinamente brusquense, tinha mais do dobro da segunda colocada, da segunda empresa de Santa Catarina e mais da metade do maior grupo nacional. Para vocês terem uma ideia do tirocínio, discernimento, e aí os historiadores marxistas, o marxismo cultural, que vão às favas, mas é evidente que é um empreendedor, é evidente que é um visionário. E o cônsul Renault, quando veio para o Brasil, ele chegou aqui em 1882, no Rio de Janeiro, né? Ele já veio com a industrialização, com a Revolução Industrial mais consolidada, tanto que o coronel Krieger ficou mais apegado ao comércio, grande comerciante, e ele suplantou o Krieger exatamente pela indústria. Então, temos que ter esse reconhecimento, por isso eu digo sempre, o respeito pelo passado e a responsabilidade pelo futuro dão à vida a direção certa, e é claro, este imigrante franco-alemão Karl Christian Renault, com esses imigrantes poloneses que provieram da região industrial alemã, na realidade era uma região que os alemães industrializaram dentro da Polônia, que se encontrava sob ocupação do Império Russo, que vieram para Brusque, sob a liderança do Karl Christian Renault, em sociedade com Paul Lepke e Augusto Clapot, que em 11 de março de 1892 fundaram, com 8 teares manuais de madeira, aqui na Rua Barão do Vinheima, hoje Avenida Cônsul Carlos Renault, a nossa indústria têxtil pioneira. Chegamos no centenário, Aire Gevaert comandou, junto com o prefeito Carlos Moritz, concílio ali do Pilolo, Ciro Gevaert e tantos outros, esses festejos magnos, os maiores festejos de Brusque, e que, infelizmente, o Sesc Centenário, eu não diria que foi um fiasco, mas não teve, nem palidamente pode ser comparado a esse momento, porque houve envolvimento, de fato, de toda uma comunidade, e ressaltando também a criação dos Jogos Poliesportivos Amadores Abertos de Santa Catarina, como um desses legados do centenário de Brusque. Nos anos 60, a indústria metalúrgica vai se inserindo nesse nosso contexto.
Nós temos, a partir da grande enchente de agosto de 1984, aquela revolução econômica que você participou, você vivenciou, Banana, com a instalação de centenas de confecções e postos de pronta entrega. E a indústria metal-mecânica, outros setores, foram se instalando, crescendo, e a nossa indústria têxtil tradicional, a qual nós tanto devemos, foi perdendo espaço e passa por uma crise, evidentemente, muito significativa, o que nos entristece, porque é um marco na vida de todos nós, dos brusquenses, das famílias que aqui habitam há décadas, onde tem aqui o seu opa, sua oma, seu nono, sua nona. Quem de nós não tem uma ligação e um vínculo, né? Por isso, toda vez que eu passo ali, na 1º de maio, me aperta essa situação. A fábrica Renault, mais do que um empreendimento comercial, era uma instituição da comunidade, como também a própria Schlesser, a Bitter e tantas outras que já foram relegadas ao olvido ao longo desta história mais que Sesc Centenário. E eu finalizo e agradeço a compreensão, porque eu me alonguei muito, acho que o Banana não vai me cortar, porque é meu amigo, mas ele depois vai me dar uma bronca, certamente, dizendo, Paulinho Cons, era para falar 3 minutos e você falou 15, né? Não sei, algo parecido. Dizer o seguinte, o que merece, que presente quer Brusque os brusquenses? Esse olhar solidário, essa ação voluntária, dê um pouco de si, de você, pelo bem comum de todos nós. Tenha um pouquinho menos, assim, impregnado em você aquele egoísmo que faz pensar em ti, depois na tua família, na tua empresa. Pensemos no que é comum. A você que é homem público, político, pense no bem dessa cidade, no futuro de todos nós. É claro que ninguém vive numa redoma de vidro. Todos nós somos corresponsáveis por essa Brusque que avança ao longo do tempo. E nós todos que aqui nascemos ou escolhemos para passar os restos dos dias da nossa peregrinação na face da terra, rumo ao céu, a pátria definitiva, onde certamente todos queremos chegar. E eu espero que todos os telespectadores lá me recepcionem, ou eu gostaria de recepcioná-los quando lá chegarem, né? Para dizer o seguinte, só se ama aquilo que se conhece. Ninguém esquece daquilo que ama, e o respeito pelo passado e a responsabilidade pelo futuro dão à vida a direção certa. E não tem nenhum sentido e significado se nós simplesmente ficarmos com números e frias estatísticas, mas nós percebermos sim o sentido e o significado da Semana de Brusque e da celebração de um 4 de agosto, é nós percebermos como parte pulsante dessa comunidade e nos fazermos o merecedor do legado daqueles que colonizaram e desenvolveram as colônias imperiais de Itajaí e Príncipe Dom Pedro, a freguesia, o município e a vila de São Luís Gonzaga, o município e vila de Brusque, hoje a Brusque de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, salve Brusque imortal. Paulo Vendelino Cos, fica aqui meu abraço, meu carinho a você, não vou cortar nada, nós vamos mostrar para a cidade um pouco dessa história belíssima, emocionante, que faz a gente reverenciar aqueles que fizeram essa história que está aqui hoje, esse presente, aliás, que está aqui hoje, porque graças a esses que estamos aqui. Parabéns pelo conhecimento, pela busca, pela história, né? E continue o seu trabalho, tá? Continue a sua luta aí, porque nós precisamos disso, reverenciar o passado, para a gente vivenciar e buscar um futuro melhor para todos nós. Um abraço a você. Essa é a história do Canal X Brusque, do tvcanalx.com, imagens geradas por um filho dessa história também. Você falou do Guilherme Krieger, família Krieger, né? Carlos Renault, e quanta história, né? De tantos aqui, para a gente reverenciar esse passado. E graças a Deus nós vamos continuar registrando essa cidade que é empreendedora, essa cidade que é um marco para toda Santa Catarina, um marco para o Brasil e uma referência também para o mundo, por que não dizer. Um abraço a você, paz, alegria, sucesso e salve a nossa amada Brusque Imortal. Nós amamos Brusque.